Muito bom dia para você, meu querido irmão, minha querida irmã. O nosso evangelho de hoje está em Mateus 17, dos versículos 14 ao 21. E aqui Jesus se depara com um homem que se ajoelha em frente a ele e pede misericórdia pelo seu filho, porque ele era epilético, né? Aqui nessa versão que eu estou lendo diz que ele era epilético e tinha ataques fortes, né? Então, epilepsia a gente conhece, né, a manifestação dela. Ele caía na água e no fogo muitas vezes. E o homem fala para Jesus que levou o menino para os seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E aí nós vemos na narrativa aqui que, na verdade, a epilepsia era a manifestação de um demônio. E aí, depois que Jesus expulsa aquele demônio apenas com uma palavra de ordem, os discípulos, e eu fico até imaginando essa cena, como foi, né? Chegam até Jesus e perguntam: poxa, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele diabo do corpo daquele menino ali? Por que nós não vencemos aquele demônio? E aí Jesus diz para eles: olha, vocês não têm bastante fé. E eu afirmo a vocês, ou seja, eu reafirmo, eu garanto a vocês, se vocês tivessem fé, mesmo que do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria. Vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. E aí o 21 é uma parte que fica entre parênteses na nossa Bíblia. Esse tipo de demônio só é expulso com oração e jejum. E aqui nós temos muitos elementos para trabalhar, mas eu quero me focar unicamente na questão da fé, porque a fé é algo que dialoga conosco diariamente. Você, quando vai orar, você, quando pede algo a Deus, ou quando você entrega algo a Deus em o nome de Jesus, você precisa ter essa fé aqui. Jesus garante para os discípulos, porque ele diz assim, vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Ou seja, hoje no português, como que nós falaríamos esse trecho aqui? Nós falaríamos, olha, eu te garanto que se você tiver fé, aí ele continua aqui, né? Que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a uma montanha que saia de um lugar e vá para outro. E essa montanha iria, né? Aqui ele está falando num outro tempo verbal, né? Vocês diriam e a montanha iria. E nós temos que nos apegar a essa mensagem aqui e trazê-la para o nosso dia a dia. Nós não sabemos, eu não sei qual tipo de situação você enfrenta, qual é o seu momento na sua vida. Mas eu sei de uma coisa, que a fé baseada em Cristo, a fé genuína, a fé entregue, a fé onde eu entrego nas mãos dele aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho, para que ele multiplique, para que ele cure, para que ele, enfim, trabalhe, é capaz de gerar resultados, inclusive para que você tenha fé, né? Eu falo isso bastante aqui no nosso evangelho. Muitas vezes as pessoas elas não têm fé e elas ficam pensando, puxa, eu queria acreditar mais, eu queria sentir mais Deus dentro de mim, eu queria ter mais experiências, sei lá, com o Espírito Santo. A resposta para isso é muito simples. A resposta para isso não é um congresso, não é um palestrante, não é uma imersão, não é subir no monte, não é fazer vigília. A resposta para isso é que você se debruce no seu quarto e sinceramente fale com Deus como se você estivesse abrindo o seu coração com o seu pai, né? Ítalo, eu não tenho um pai, eu fui abandonado. Tudo bem. Se você não tem um pai físico, você tem um pai celestial. Então, abra o seu coração para ele e fale: Deus, eu quero sentir você. Deus, eu quero ter fé. Deus, eu quero enxergar como fulano enxerga. Eu quero ver as coisas como ciclano vê. Me ajuda a abrir a Bíblia e poder aplicar isso à minha vida. E ler aqui que se eu tiver fé para pedir que uma montanha saia de um lugar e vá para o outro, isso aconteça, né? E aqui vale a gente destacar que não pedir que algo aconteça, né? Geralmente nós, por conta da nossa natureza caída, nossa humanidade, nós sempre levamos isso para o lado material aqui deste mundo físico, sensível, né? Então é sempre uma cura, é sempre um parente,
é sempre um carro que eu quero comprar, uma namorada que eu quero ter, é um marido que eu quero. Mas a gente tem que se concentrar aqui nas questões espirituais. É claro que Deus é generoso, e Jesus fala isso em outro trecho do Evangelho. Se Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida de nós. Mas esse cuidado para com os pássaros implica o descanso total na sua providência. Então, o nosso foco aqui, quando nós dissermos a uma montanha, saia daqui e vá para lá, tem que ser necessariamente algo espiritual. Senhor, eu quero ter fé. Senhor, eu quero ter um contato diário com o Senhor. Pai, me ajuda a todo dia abrir a Bíblia e ler um trecho e aplicar esse trecho à minha vida. O nosso evangelho, inclusive, serve para que você possa fazer isso. Então, a semente, o grão de mostarda da fé, ela é enxertada quando nós pedimos por coisas espirituais. Então, que hoje nós estejamos concentrados em não apenas fazermos orações de pedido e de agradecimento. Isso é muito bom a gente ser grato a Deus, nós precisamos cultivar essa gratidão, mas que essa semente aqui, essa fé, isso que aconteceu com os discípulos, possa não acontecer conosco. Os discípulos não estavam ainda plenamente conectados espiritualmente, né? Eles ainda estavam muito arraigados na sua própria força. E nós devemos descansar na providência de Deus, com relação a tudo, ser como os pássaros desse outro trecho que eu citei. Então, a vida de fé, que é como uma semente de mostarda, que se plantada brota e vira uma árvore gigantesca, frondosa, ela acontece quando nós queremos buscar a Deus, buscar em Deus uma conexão espiritual. Então, peça por fé. Peça a Deus nas suas orações para que Ele se mostre a você, para que você possa estar mais conectado a Ele, para que Ele te faça enxergar a pessoa que você é, com os seus pecados, com os seus defeitos, com os seus problemas. E peça a Ele que ajude a você a descansar como os pássaros e os lírios do campo, que não se preocupam com a sua própria vida, com o que vestem, com como vão dormir, com o que comem, mas confiam na providência de Deus. Então, concentre as suas orações a partir de hoje, ou ainda hoje, em Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti. E eu quero confiar que o Senhor é o meu sustento. Eu quero confiar que a unidade da minha família está em Ti, não está em mim. Eu quero confiar no Senhor e não nas minhas próprias forças, não na força do meu braço. Aí está a chave desse trecho aqui, está a chave da fé, né? Quinta-feira nós teremos uma aula no YouTube sobre fé, que eu estou preparando. Então vem bem a calhar com esse trecho aqui. Então se você está ouvindo, fique de olho no YouTube da igreja, Ibrave Tremembé, para que você possa acompanhar a nossa aula sobre fé lá também. E que hoje nós possamos estar então munidos dessa oração, dessa fé, né? Que nós não estejamos como os discípulos, mas que nós estejamos fincados em Cristo, tornando essa palavra dele aqui uma realidade na nossa vida. Ele garante a nós que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, muita coisa nós poderemos fazer. Muito Ele fará nas nossas vidas, porque nós estaremos apoiados nele e não em nós mesmos. Deus abençoe você. Até amanhã.